Herdei uma galinha do meu pai e meu irmão riu de mim. Um ano depois, todos se surpreenderam. Nunca imaginei que minha vida mudaria tanto por causa de uma galinha. Sim, você leu certo. Uma galinha. Mas não era uma galinha qualquer. Era a herança que meu pai havia deixado para mim, seu filho caçula, enquanto meu irmão mais velho herdava a maior parte da empresa familiar. No começo, senti como se tivesse levado um soco no estômago. A sensação de injustiça e humilhação me consumia por dentro, enquanto eu observava aquela ave me encarando com seus olhos redondos e curiosos. Meu nome é Rafael Zarate, e esta é a história de como uma simples galinha se tornou o catalisador de uma revolução em minha vida e na de toda uma comunidade. Tudo começou naquela tarde sufocante de verão, quando o notário leu o testamento de meu pai. O escritório era pequeno e abafado. As venezianas filtravam a luz do sol em feixes dourados que dançavam no ar carregado de tensão. Meu irmão, Gustavo, sentado ao meu lado, mal conseguia conter o sorriso de satisfação. Eu, por outro lado, sentia meu coração afundar a cada palavra pronunciada pelo homem de terno cinza à nossa frente. E para meu filho mais novo, Rafael, deixo a galinha estrela juntamente com esta carta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo olhou para mim, uma mistura de pena e constrangimento em seus olhos. Eu não conseguia encará-lo, nem a minha mãe, que estava sentada do outro lado da sala com lágrimas nos olhos. Saí daquele escritório sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. As ruas de São Paulo pareciam mais cinzentas do que nunca. O barulho do trânsito era como uma sinfonia caótica que ecoava minha confusão interna. Caminhei sem rumo, a carta de meu pai queimando em meu bolso, a imagem da galinha estrela atormentando meus pensamentos. Foi então que me vi diante de um mural que eu mesmo havia pintado anos atrás, em um momento de rebeldia adolescente. Era uma explosão de cores vibrantes, retratando um nascer do sol sobre um campo verdejante. No centro, uma pequena figura que eu havia esquecido. Uma galinha dourada, as asas abertas como se estivesse prestes a alçar voo. Aquela visão me atingiu como um raio. Senti algo despertar dentro de mim, uma curiosidade misturada com uma pitada de esperança. Com as mãos trêmulas, tirei a carta do bolso e a abri. Meu querido Rafael, se você está lendo isto, é porque já não estou mais aí. Sei que a herança que lhe deixei pode parecer uma piada de mau gosto, mas acredite, há mais nessa galinha do que os olhos podem ver. Ela é a chave para desbloquear seu verdadeiro potencial, filho. Lembra-se daquele mural que você pintou? O nascer do sol, o campo, a galinha dourada? Aquela imagem ficou gravada em minha mente como um presságio do seu futuro brilhante. Você sempre teve um olhar diferente para o mundo, Rafael. Enquanto Gustavo se preocupava com números e lucros, você sonhava com cores e possibilidades. Esta galinha é mais do que um animal. Ela é um símbolo, uma semente de mudança. O que você fará com ela depende apenas de você. Confio em você, meu filho. Sei que encontrará o verdadeiro valor deste presente inusitado. Lembre-se sempre, às vezes as maiores oportunidades vêm disfarçadas das formas mais inesperadas. Com amor, seu pai. As palavras de meu pai reverberavam em minha mente enquanto eu caminhava de volta para casa. A cada passo, sentia como se um novo mundo de possibilidades se abrisse diante de mim. A frustração inicial dava lugar a uma curiosidade crescente e a um desejo ardente de provar meu valor. Ao chegar em casa, fui recebido por Luana, minha namorada. Seus olhos castanhos, sempre tão perspicazes, imediatamente notaram a mudança em meu semblante. E então, Rafa, como foi? Ela perguntou, sua voz suave contrastando com a ansiedade em seu olhar. Respirei fundo e contei tudo a ela. A leitura do testamento, a herança inusitada, a carta de meu pai e o mural que havia redescoberto. Luana me escutou atentamente, seus olhos se iluminando à medida que eu falava. Rafa, isso é incrível! Ela exclamou, pegando minhas mãos nas suas. Não vê? Seu pai acreditava em você. Ele sabia que você poderia fazer algo extraordinário, mesmo com o que parece ser tão pouco. Sua empolgação era contagiante. Começamos a discutir ideias, possibilidades. A noite avançava e nossos sonhos ganhavam forma. Foi então que tive uma epifania. Luana,
E se transformássemos isso em algo maior? Não apenas uma galinha, mas uma fazenda inteira, uma fazenda orgânica, sustentável. O amanhecer dourado, Luana completou, seus olhos brilhando com entusiasmo. O nome era perfeito, ecoando a imagem do mural e a mensagem de esperança de meu pai. Naquela noite, entre xícaras de café e folhas rabiscadas de ideias, o amanhecer dourado começou a tomar forma. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Pesquisamos, planejamos, sonhamos. Cada obstáculo que surgia parecia pequeno diante de nossa determinação. Encontramos um pequeno terreno nos arredores da cidade, perfeito para iniciar nosso projeto. No entanto, a realidade logo se fez presente. O dinheiro era escasso, os desafios eram muitos. Cada dia trazia uma nova dificuldade. O solo precisava de tratamento, equipamentos eram caros e nossa inexperiência cobrava seu preço. Houve momentos em que o desânimo ameaçou nos dominar. Lembro-me de uma noite particularmente difícil, quando sentamos exaustos no chão de terra da nossa futura fazenda. Estrela, a galinha que herdei, ciscava tranquilamente ao nosso redor, alheia às nossas preocupações. Talvez estejamos sendo tolos, Luana, murmurei, passando a mão pelos cabelos suados. Quem somos nós para achar que podemos fazer isso dar certo? Luana ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos no horizonte onde o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de ouro e rosa. Olhe para isso, Rafa, ela disse suavemente. Cada dia termina assim, com um espetáculo de cores, e cada manhã traz um novo começo. É nisso que acredito que seu pai via em você, a capacidade de enxergar beleza e possibilidades onde outros só veem obstáculos. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Olhei para a estrela que agora se acomodava para dormir e para o céu que escurecia. De repente tudo pareceu fazer sentido. Este era apenas o começo de nossa jornada, o primeiro capítulo de uma história que prometia ser extraordinária. Naquela noite, adormeci com um novo fogo ardendo em meu peito. O amanhecer dourado não era apenas um sonho, era uma promessa, um desafio e uma oportunidade de honrar o legado de meu pai. E eu estava determinado a transformar essa promessa em realidade. Não importava o quão difícil fosse o caminho pela frente. Os primeiros raios de sol mal tinham começado a dourar o horizonte quando me levantei naquela manhã. O ar fresco da madrugada ainda pairava sobre o terreno que agora chamávamos de nosso, enquanto eu caminhava entre as primeiras mudas que havíamos plantado. Estrela, minha fiel companheira galinácea, me seguia de perto, ciscando aqui e ali, como se inspecionasse nosso progresso. Já fazia 3 meses desde que Luana e eu havíamos iniciado nossa jornada com o amanhecer dourado, e cada dia trazia consigo novos desafios e aprendizados. Nossos recursos eram escassos, mas nossa determinação era infinita. Havíamos transformado cada centavo da pequena poupança que tínhamos em sementes, ferramentas e conhecimento. Luana saiu da pequena casa pré-fabricada que havíamos montado no terreno, trazendo 2 xícaras de café fumegante. Seu sorriso, ainda sonolento, iluminou meu coração como sempre fazia. "Bom dia, meu agricultor favorito", ela brincou, me entregando uma das xícaras. "Como estão nossas meninas verdes hoje?" Dei uma risada suave. "Crescendo devagar, mas crescendo, assim como nós, eu acho." Caminhamos juntos pelo terreno, discutindo os planos para o dia. Tínhamos que terminar de preparar o solo para a nova remessa de mudas orgânicas que chegariam na semana seguinte, consertar a cerca do galinheiro improvisado que havíamos construído para a Estrela e suas novas companheiras, e ainda dar um jeito de fazer o dinheiro esticar até o fim do mês. Foi nesse momento que ouvimos o barulho de um carro se aproximando. Trocamos olhares surpresos. Não era comum recebermos visitas, especialmente tão cedo. Para minha surpresa, vi meu irmão Gustavo descer de seu carro luxuoso, parecendo deslocado em meio à nossa modesta fazenda em construção. "Rafael", ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, seus olhos percorrendo o terreno com uma mistura de curiosidade e ceticismo. "Então é isso que você tem feito com a herança do papai?" Senti meus músculos tensionarem. Desde a leitura do testamento, Gustavo e eu mal havíamos nos falado. A distância entre nós, que já era considerável antes,
parecia ter se transformado em um abismo intransponível. Sim, Gustavo, respondi, tentando manter a voz firme. Estamos construindo algo aqui. Algo que acreditamos que pode fazer a diferença. Ele soltou um suspiro que soou como uma mistura de exasperação e preocupação. Olha, Rafael, eu entendo que você quer provar alguma coisa, mas isso, uma fazenda orgânica, você não tem experiência, não tem recursos. Por que não volta para a empresa? Eu posso arranjar um bom cargo para você, algo que... Não, interrompi, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza em minha voz. Agradeço a oferta, Gustavo, mas este é o meu caminho agora. Papai me deixou esta oportunidade por uma razão, e eu pretendo honrar isso. Gustavo balançou a cabeça, claramente frustrado. Você sempre foi o teimoso da família, não é? Olha, eu vim aqui porque mamãe está preocupada. Ela pergunta por você, sabe? Talvez seja a hora de deixar essa loucura de lado e voltar para casa. Senti a mão de Luana apertar a minha, me dando força. Esta é a minha casa agora, Gustavo. E isso não é uma loucura. É um sonho. Um sonho que estamos transformando em realidade. Meu irmão olhou para Luana, depois para mim e finalmente para Estrela, que observava a cena com aparente indiferença. Por um momento, pensei ter visto um lampejo de algo em seus olhos. Admiração, talvez? Mas logo desapareceu, substituído por sua habitual expressão de negócios. Bem, é sua escolha, ele disse por fim. Mas saiba que a oferta continua de pé. Quando você cansar de brincar de fazendeiro, haverá um lugar para você na empresa. Com isso, ele se virou e voltou para seu carro, deixando uma nuvem de poeira para trás. Fiquei ali, observando-o partir, um turbilhão de emoções me consumindo por dentro. Luana me abraçou por trás, repousando o queixo em meu ombro. Você foi incrível, Rafa. Estou orgulhosa de você. Suas palavras eram um bálsamo para minha alma agitada. Virei-me para encará-la, encontrando em seus olhos todo o apoio e amor de que precisava. Obrigado, Lu. Não sei o que faria sem você. O resto do dia transcorreu em um borrão de atividade frenética. Trabalhamos duro, como se quiséssemos provar algo, talvez para Gustavo, talvez para nós mesmos. Quando a noite caiu, estávamos exaustos, mas satisfeitos com o progresso que havíamos feito. Sentados na varanda improvisada de nossa casa, observávamos as estrelas que começavam a pontilhar o céu escuro. Estrela e as outras galinhas já estavam acomodadas em seu poleiro, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo suave coachar dos sapos no riacho próximo. Sabe, Rafa, Luana disse suavemente, acho que precisamos pensar em como divulgar nosso trabalho. Se queremos que o amanhecer dourado realmente decole, precisamos que as pessoas saibam o que estamos fazendo aqui. Ela tinha razão, é claro. Havíamos estado tão focados em fazer a fazenda funcionar que mal tínhamos pensado em marketing ou vendas. Mas como? Perguntei. Não temos dinheiro para publicidade e mal temos produtos para vender ainda. Luana ficou em silêncio por um momento, pensativa. E se começássemos com algo pequeno? Talvez um blog, contando nossa história? As pessoas adoram histórias de superação, de pessoas seguindo seus sonhos. A ideia começou a tomar forma em minha mente. E poderíamos usar as redes sociais também. Compartilhar fotos do nosso progresso, dicas de agricultura orgânica. Exatamente, Luana exclamou, seus olhos brilhando com entusiasmo. E que tal fazermos um vídeo sobre Estrela? Afinal, ela é o símbolo de tudo isso, a galinha que iniciou uma revolução. Não pude evitar rir. Uma revolução galinácea, quem diria? Passamos o resto da noite planejando nossa estratégia de divulgação. A excitação da possibilidade de compartilhar nossa jornada com o mundo nos encheu de uma nova energia. Adormecemos tarde, nossas mentes fervilhando com ideias e sonhos para o futuro. Na manhã seguinte, acordei com o som familiar do cacarejar de Estrela. Ao sair para alimentar as galinhas, notei algo diferente. Lá no ninho de Estrela estava um ovo. Mas não era um ovo comum. Era maior e tinha uma coloração dourada suave, quase brilhante sob a luz do sol nascente. Chamei Luana e ficamos ali, maravilhados com aquela pequena maravilha. Era como se o universo estivesse nos enviando um sinal, nos dizendo que estávamos no caminho certo. É um sinal, Luana sussurrou, ecoando meus pensamentos.
Um novo começo. Naquele momento, senti uma onda de gratidão me invadir. Gratidão pelo meu pai, que de alguma forma havia previsto esse momento. Gratidão por Luana, minha parceira incansável nessa jornada. E gratidão por Estrela, a improvável mensageira de esperança e mudança. Com cuidado, peguei o ovo dourado e o ergui contra a luz do sol nascente. Ali, naquele momento simples, mas profundamente significativo, senti que o amanhecer dourado estava verdadeiramente começando a ganhar vida. Vamos fazer isso, disse a Luana, minha voz carregada de determinação. Vamos mostrar ao mundo o que podemos fazer. Ela assentiu, seus olhos brilhando com a mesma determinação. Juntos, ela disse, entrelaçando seus dedos nos meus. E assim, com o sol nascendo no horizonte, um ovo dourado em nossas mãos e corações cheios de esperança, demos o próximo passo em nossa jornada. O amanhecer dourado estava prestes a brilhar, e nós estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. O sol mal havia nascido quando ouvi o familiar som de notificações do celular. Abri os olhos ainda sonolento e tateei a mesinha de cabeceira em busca do aparelho. Ao lado, Luana se mexeu, murmurando algo ininteligível em seu sono. Quando finalmente consegui focar na tela brilhante, meus olhos se arregalaram de surpresa. Nosso vídeo sobre Estrela e o amanhecer dourado, que havíamos postado na noite anterior, estava viralizando. Milhares de visualizações, centenas de comentários, compartilhamentos. Era como se, de repente, o mundo inteiro estivesse interessado em nossa pequena fazenda orgânica e sua galinha dourada. "Lu, acorda!" exclamei, sacudindo gentilmente minha namorada. "Você não vai acreditar no que está acontecendo." Luana se sentou esfregando os olhos. "O que foi, Rafa? Aconteceu alguma coisa?" Passei os próximos minutos mostrando a ela as estatísticas impressionantes do vídeo, lendo alguns dos comentários mais tocantes e encorajadores. Pessoas de todo o Brasil e até mesmo de outros países estavam se conectando com nossa história, com nossa visão de uma agricultura mais sustentável e ética. "Isso é incrível, Rafa!" Luana exclamou, agora completamente desperta e com os olhos brilhando de excitação. "Mas o que fazemos agora?" Era uma boa pergunta. Estávamos despreparados para tamanha atenção repentina. Nossa fazenda ainda estava nos estágios iniciais, com mais sonhos do que produtos reais para oferecer. "Acho que precisamos aproveitar esse momento", respondi, minha mente já trabalhando nas possibilidades. "Vamos fazer outro vídeo, mostrar mais do nosso dia a dia, responder algumas perguntas que as pessoas estão fazendo nos comentários." Passamos o resto da manhã planejando e gravando um novo vídeo. Mostramos Estrela e suas companheiras, nossas plantações ainda em estágio inicial, e até mesmo o famoso ovo dourado, que havíamos decidido não chocar, mas preservar como um símbolo do nosso projeto. Enquanto editávamos o vídeo para postar, ouvimos o som de um carro se aproximando. Para nossa surpresa, era uma van de uma emissora de TV local. "Senhor Zarate", uma jovem repórter chamou, aproximando-se com um microfone em mãos e um cameraman logo atrás. "Somos da TV Comunidade. Vimos seu vídeo online e gostaríamos de fazer uma matéria sobre o amanhecer dourado. Podemos?" Trocei um olhar rápido com Luana, que assentiu encorajadoramente. "Claro", respondi, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. "Sejam bem-vindos." As próximas horas foram um turbilhão. A repórter Camila nos fez diversas perguntas sobre nossa história, nossa visão para a fazenda e, é claro, sobre Estrela. Falamos sobre sustentabilidade, sobre a importância da agricultura orgânica e sobre como uma simples galinha herdada havia se tornado o catalisador de uma mudança tão significativa em nossas vidas. "E quanto ao seu irmão?" Camila perguntou em determinado momento. "Sabemos que ele herdou a maior parte dos negócios da família. Como ele vê este seu projeto?" Senti um nó se formar em minha garganta. Era uma pergunta delicada, mas decidi ser honesto. Meu irmão e eu temos visões diferentes sobre negócios e sobre a vida em geral. Mas acredito que, no fundo, ambos queremos honrar o legado de nosso pai, cada um à sua maneira. A entrevista continuou, e quando finalmente terminou, Camila nos informou que a matéria iria ao ar no Jornal da Noite. Luana e eu mal podíamos acreditar. Em questão de dias havíamos saído do anonimato
para os holofotes da mídia local. Naquela noite, reunimos alguns amigos e vizinhos em nossa pequena casa para assistir a matéria juntos. Quando nossos rostos apareceram na tela, senti uma onda de emoções me invadir. Ali estava eu, falando sobre sonhos e mudanças, sobre uma galinha e um futuro mais verde. Parecia surreal. A reação foi imediata. Meu celular começou a vibrar incessantemente com mensagens e ligações. Amigos que não via há anos, antigos colegas de faculdade, até mesmo alguns familiares distantes. Todos queriam saber mais sobre o amanhecer dourado. Entre as mensagens, uma em particular chamou minha atenção. Era de Clara, a esposa do meu irmão Gustavo. Rafael, vi a matéria na TV. Estou impressionada com o que você e Luana estão fazendo. Gostaria muito de conhecer a fazenda pessoalmente. Posso visitá-los amanhã? Mostrei a mensagem para Luana, que pareceu tão surpresa quanto eu. Clara sempre fora gentil, mas nunca particularmente próxima. O que teria motivado esse súbito interesse? Acho que devemos recebê-la, Luana disse após um momento de reflexão. Quem sabe isso não ajuda a aproximar você e Gustavo? Concordei, embora não pudesse evitar uma pontada de apreensão. Respondi a Clara, convidando-a para um almoço no dia seguinte. A manhã seguinte trouxe consigo uma nova onda de excitação. Nosso segundo vídeo, postado na noite anterior, já estava ganhando tração online. Pessoas de todo o país estavam compartilhando suas próprias histórias de agricultura sustentável, inspiradas por nossa jornada. Estávamos no meio de nossa rotina matinal, quando ouvimos o som de um carro se aproximando. Clara desceu de um elegante SUV, parecendo um pouco deslocada em seus sapatos de salto alto e roupas de grife. Rafael, Luana, ela nos cumprimentou com um sorriso caloroso. Este lugar é encantador. Passamos as próximas horas mostrando a Clara cada detalhe da fazenda. Para nossa surpresa, ela parecia genuinamente fascinada, fazendo perguntas perspicazes sobre nossos métodos de cultivo, nossos planos para o futuro e, é claro, sobre Estrela. Sabe, Clara disse enquanto observávamos Estrela ciscando tranquilamente. Sempre achei que o mundo dos negócios era frio e impessoal, mas o que vocês estão fazendo aqui é inspirador. Vocês estão criando algo com propósito, algo que pode realmente fazer a diferença. Suas palavras me pegaram de surpresa. Obrigado, Clara. Isso significa muito para nós. O almoço foi uma experiência agradável, cheia de risadas e conversas animadas. Clara nos contou sobre seu trabalho como organizadora de eventos para a elite de São Paulo e como estava cada vez mais interessada em incorporar elementos sustentáveis em seus projetos. Na verdade, ela disse, seus olhos brilhando com entusiasmo, adoraria usar alguns dos produtos de vocês em meus próximos eventos. Claro, quando vocês estiverem prontos para começar a vender. O que acham? Luana e eu trocamos olhares de surpresa e alegria. Era uma oportunidade incrível, uma chance de levar o amanhecer dourado para um público que normalmente não teríamos acesso. Seria maravilhoso, Clara, respondi, mal conseguindo conter minha empolgação. Assim que tivermos nossa primeira colheita, entraremos em contato. Quando Clara partiu, no final da tarde, senti como se tivéssemos dado mais um passo importante em nossa jornada. Não apenas tínhamos ganhado uma aliada inesperada, mas também uma promessa de futuras oportunidades de negócio. Isso foi surpreendente, comentei com Luana enquanto observávamos o carro de Clara desaparecer na estrada de terra. Luana assentiu, um sorriso pensativo em seus lábios. Sim, foi, mas sabe o que é mais surpreendente? Como uma simples galinha conseguiu unir pessoas tão diferentes. Primeiro online, e agora Clara. É como se Estrela fosse uma espécie de imã, atraindo pessoas para nossa causa. Suas palavras ecoaram em minha mente, me fazendo refletir sobre a jornada incrível que estávamos vivendo. De uma herança aparentemente sem valor, havíamos criado algo que estava tocando as vidas de tantas pessoas. Naquela noite, sentados em nossa varanda, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa, Luana e eu nos permitimos sonhar ainda mais alto. O amanhecer dourado não era mais apenas nosso pequeno projeto. Estava se transformando em um movimento, uma ideia que ressoava com pessoas de todos os cantos. Sabe, Rafa, Luana disse suavemente, repousando sua cabeça em meu ombro,
Acho que seu pai sabia exatamente o que estava fazendo quando te deixou estrela. Ele viu em você algo que talvez nem você mesmo soubesse que tinha. Assenti, sentindo uma onda de gratidão e saudade de meu pai. Você tem razão. E agora, cabe a nós honrar essa visão que ele teve. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, fizemos uma promessa silenciosa. Promessa de continuar trabalhando duro, de nunca perder de vista nossos valores e ideais, e de usar essa inesperada atenção para criar uma mudança positiva, não apenas em nossas vidas, mas nas vidas de todos ao nosso redor. O amanhecer dourado estava apenas começando a brilhar, e o futuro, apesar de incerto, nunca pareceu tão promissor. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e experiências. O amanhecer dourado crescia a passos largos, muito mais rápido do que Luana, e eu jamais poderíamos ter imaginado. Nossa pequena fazenda orgânica havia se tornado um símbolo de esperança e mudança, atraindo visitantes de todos os cantos do país. Era uma manhã de sábado ensolarada quando percebi o quanto nossa vida havia mudado. Estávamos realizando mais um de nossos tours semanais pela fazenda, algo que havíamos começado a fazer para atender à crescente demanda de pessoas interessadas em conhecer nosso projeto de perto. E aqui, disse eu, gesticulando para um campo verdejante, é onde cultivamos nossa primeira safra de tomates orgânicos. Usamos apenas métodos naturais de controle de pragas e fui interrompido pelo som de um celular tocando. Era o de Luana, que se afastou para atender a chamada. Continuei a explicação, mas não pude deixar de notar a expressão de surpresa e excitação no rosto dela. Quando o tour terminou e os visitantes se dispersaram, Luana veio correndo em minha direção, seus olhos brilhando de entusiasmo. Rafa, você não vai acreditar. Era a produtora daquele programa de TV famoso sobre gastronomia. Eles querem fazer um episódio especial sobre agricultura orgânica e escolheram o amanhecer dourado como locação. Fiquei boquiaberto. Era uma oportunidade incrível que poderia elevar nossa visibilidade a um nível nacional. Mas junto com a excitação, veio uma onda de apreensão. Estávamos realmente preparados para isso? As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Tínhamos que garantir que cada detalhe da fazenda estivesse perfeito para as câmeras. Ao mesmo tempo, nossa produção regular não podia parar. Tínhamos compromissos a cumprir com os clientes que Clara nos havia apresentado. Foi nesse momento que comecei a sentir o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Noites mal dormidas se tornaram comuns, enquanto eu me debatia com planilhas, cronogramas e listas intermináveis de tarefas. Uma noite, enquanto eu estava debruçado sobre a mesa da cozinha, cercado por papéis e com os olhos ardendo de cansaço, Luana se aproximou silenciosamente e colocou uma xícara de chá ao meu lado. Rafa, ela disse suavemente, você precisa descansar. Não podemos deixar que o sucesso nos consuma. Olhei para ela, sentindo uma mistura de gratidão e frustração. Eu sei, Lu, mas há tanto a fazer. Não podemos perder essa oportunidade. E se não dermos conta? E se decepcionarmos todas essas pessoas que acreditaram em nós? Luana se sentou ao meu lado, pegando minhas mãos nas dela. Escute, meu amor. Lembra por que começamos isso tudo? Não foi pela fama ou pelo dinheiro. Foi por acreditarmos em algo maior, em fazer a diferença. Não podemos perder isso de vista. Suas palavras me atingiram como um raio de clareza em meio à névoa de estresse e ansiedade. Ela estava certa, é claro. Havíamos nos deixado levar pela correnteza do sucesso, esquecendo-nos de nossa âncora, nosso propósito original. No dia seguinte, tomamos uma decisão difícil, mas necessária. Cancelamos alguns compromissos menos essenciais e reduzimos o número de tours semanais. Precisávamos recuperar o equilíbrio. Foi nessa época que recebemos uma visita inesperada. Eu estava no campo, verificando o progresso de nossa mais recente plantação de alface, quando vi um carro familiar se aproximando. Era Gustavo. Meu irmão desceu do carro, seus olhos percorrendo a fazenda com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não nos víamos desde aquela visita tensa meses atrás. Rafael? Ele me cumprimentou, sua voz neutra. Podemos conversar? Assentindo, o conduzi até nossa área de descanso.
um pequeno espaço com bancos rústicos à sombra de uma grande árvore. Nos sentamos em silêncio por alguns momentos, o ar pesado com palavras não ditas. Ouvi sobre o programa de TV. Gustavo finalmente disse: "Parece que você está fazendo um bom trabalho aqui." Senti uma onda de emoções contraditórias me invadir. Era o mais próximo de um elogio que já havia recebido de Gustavo em anos. "Obrigado", respondi cautelosamente. "Estamos tentando." Gustavo suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que me lembrou tanto nosso pai. "Olha, Rafael, eu sei que não tenho sido o irmão mais compreensivo, mas vendo tudo isso que você construiu, bem, acho que entendo um pouco melhor agora o que papai via em você." Suas palavras me pegaram de surpresa. "O que quer dizer?" "Papai sempre dizia que você tinha uma visão diferente das coisas. Eu achava que era apenas sua maneira de justificar seu jeito rebelde. Mas agora vejo que ele estava certo. Você realmente consegue enxergar possibilidades onde outros não veem." Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Era como se uma barreira invisível entre nós estivesse começando a se dissolver. "Gustavo, Ele ergueu a mão, me interrompendo gentilmente. "Deixe-me terminar. Vim aqui porque acho que podemos aprender um com o outro. A empresa da família tem recursos que poderiam ajudar a expandir o que você está fazendo aqui, e seus métodos sustentáveis, eles poderiam ser aplicados em algumas de nossas operações." Fiquei atônito. Era a última coisa que eu esperava ouvir de Gustavo. "Você está propondo uma parceria?" Ele assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. "Acho que já está mais do que na hora de os irmãos Zarate trabalharem juntos, não acha?" Naquele momento, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado de meus ombros. Não era apenas a perspectiva de apoio financeiro e logístico que me emocionava, mas a ideia de finalmente reconciliar com meu irmão, de honrar verdadeiramente o legado de nosso pai. Passei o resto do dia em um estado de euforia contida. Quando Luana voltou de uma reunião com fornecedores locais, compartilhei com ela a notícia da visita de Gustavo e sua proposta. Isso é incrível, Rafa", ela exclamou, me abraçando forte. "Viu só? Tudo está se encaixando. É como se o universo estivesse conspirando a nosso favor." Naquela noite, sentados em nossa varanda, observando o pôr do sol e ouvindo o suave cacarejar de Estrela e suas companheiras, Luana e eu nos permitimos sonhar ainda mais alto. Com o apoio de Gustavo, poderíamos expandir nossa produção, alcançar mais pessoas, fazer uma diferença ainda maior. "Sabe", disse Luana, sua voz suave na quietude do anoitecer, "acho que encontramos o verdadeiro tesouro que seu pai queria que você descobrisse." "Como assim?", perguntei intrigado. Não era apenas sobre a fazenda ou sobre o sucesso financeiro. Era sobre união, sobre encontrar um propósito maior, sobre usar nossos talentos para fazer a diferença no mundo. Assenti, sentindo uma onda de gratidão me invadir. Gratidão por meu pai e sua misteriosa herança, por Luana e seu apoio incansável, por Gustavo e nossa reconciliação, e até mesmo por Estrela, a improvável catalisadora de toda essa jornada. O amanhecer dourado havia começado como um pequeno sonho nascido de uma herança inusitada. Agora, estava se transformando em algo muito maior do que jamais poderíamos ter imaginado. Era um lembrete poderoso de que, às vezes, os maiores tesouros da vida vêm disfarçados, esperando que tenhamos a coragem e a visão para descobri-los. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu, senti uma renovada sensação de propósito e determinação. O caminho à frente ainda seria desafiador, mas agora tínhamos não apenas um sonho, mas uma família reunida e uma comunidade inteira nos apoiando. O verdadeiro amanhecer dourado estava apenas começando. O dia da gravação do programa de TV finalmente chegou. O amanhecer dourado estava irreconhecível, transformado em um set de filmagem improvisado. Câmeras, luzes e uma equipe de produção ocupavam cada canto da fazenda. No centro de tudo, Estrela parecia completamente à vontade com toda a atenção, ciscando tranquilamente como se nada fora do comum estivesse acontecendo. Eu, por outro lado, era um feixe de nervos. Ajustei minha camisa pela enésima vez, tentando acalmar minha respiração acelerada. Luana, sempre meu porto seguro, segurou minha mão e sussurrou palavras de encorajamento. "Lembre-se, Rafa,
Você conhece essa fazenda melhor do que ninguém. Apenas seja você mesmo e tudo ficará bem. A apresentadora do programa, uma celebridade conhecida por sua paixão por gastronomia sustentável, se aproximou de nós com um sorriso caloroso. Rafael, Luana, estamos prestes a começar. Vocês estão prontos? Engoli em seco e assenti. Era agora ou nunca. As próximas horas passaram em um borrão de entrevistas, demonstrações de cultivo e até mesmo uma sessão de culinária, usando nossos produtos frescos. Para minha surpresa, à medida que o dia avançava, meu nervosismo foi dando lugar a um sentimento de orgulho e realização. Ver nossa história sendo contada, nossos métodos sendo elogiados por especialistas, era uma validação de tudo pelo que havíamos trabalhado tão duro. Quando as câmeras finalmente pararam de rodar, a equipe de produção irrompeu em aplausos. A apresentadora nos abraçou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Vocês foram incríveis. Mal posso esperar para que o público veja isso. O amanhecer dourado vai inspirar tantas pessoas. Naquela noite, depois que a equipe de filmagem partiu, Luana e eu nos sentamos em nossa varanda, exaustos, mas felizes. O céu noturno estava particularmente estrelado, como se celebrasse conosco. Conseguimos, Lu, sussurrei, ainda mal acreditando. Realmente conseguimos. Ela sorriu, recostando-se em mim. Sim, conseguimos. Mas isso é apenas o começo, Rafa. Tenho a sensação de que coisas ainda maiores estão por vir. Mal sabíamos o quão proféticas suas palavras se provariam. Nas semanas que se seguiram à exibição do programa, o Amanhecer Dourado foi catapultado a um nível de reconhecimento nacional que jamais poderíamos ter imaginado. Pedidos de produtos inundaram nosso site, jornalistas de todo o país queriam entrevistas, e até mesmo políticos começaram a nos procurar, interessados em nossa abordagem para a agricultura sustentável. A parceria com Gustavo provou ser crucial nesse momento. Com os recursos e a experiência em gestão da empresa familiar, conseguimos expandir nossa produção e melhorar nossa logística para atender à crescente demanda. No entanto, com o crescimento veio uma nova onda de desafios. A pressão para manter os padrões de qualidade enquanto expandíamos era imensa. Noites mal dormidas se tornaram comum, enquanto Luana e eu nos desdobrávamos para gerenciar todos os aspectos do negócio em rápida expansão. Foi em meio a esse turbilhão que recebemos uma notícia que abalou nosso mundo. Estávamos no escritório improvisado que havíamos montado em um dos galpões da fazenda, revisando pedidos e planejando a próxima safra, quando Gustavo entrou, seu rosto pálido e tenso. Rafael, Luana, precisamos conversar, ele disse, sua voz carregada de preocupação. Sentamos os três e Gustavo começou a explicar. Uma grande corporação do agronegócio, a Agrofuturo, estava planejando um megaprojeto na região. O plano incluía a aquisição de vastas extensões de terra para monocultura em larga escala, incluindo a área onde nossa fazenda estava localizada. Eles estão oferecendo comprar as terras por um valor bem acima do mercado, Gustavo continuou. E para quem não quiser vender, bem, eles têm conexões políticas. Estão falando em desapropriação para interesse público. Senti como se o chão tivesse sido arrancado de sob meus pés. Todo o trabalho duro, todos os sonhos que havíamos construído, tudo estava ameaçado. Mas eles não podem fazer isso, Luana exclamou, sua voz tremendo de indignação. O que estamos fazendo aqui é importante. Estamos mudando vidas, criando empregos, promovendo sustentabilidade. Gustavo assentiu sombriamente. Eu sei, mas para eles, isso é apenas negócio, e eles têm recursos para tornar as coisas muito difíceis para nós se decidirmos resistir. Um silêncio pesado caiu sobre nós. A magnitude da ameaça que enfrentávamos era esmagadora. Como poderíamos lutar contra uma corporação tão poderosa? Foi Luana quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz firme e determinada. Não podemos desistir, não depois de tudo que construímos. O Amanhecer Dourado não é apenas um negócio, é um movimento. Temos que lutar. Olhei para ela, sentindo uma onda de amor e admiração. Mesmo diante de odds tão desfavoráveis, ela se mantinha forte, inabalável em sua convicção. Ela está certa, disse eu virando-me para Gustavo.
Não podemos deixar que destruam tudo isso, mas vamos precisar de ajuda. Gustavo assentiu, um brilho de determinação em seus olhos. Conte comigo, vou usar todos os recursos e contatos que temos para lutar contra isso. Mas precisamos agir rápido. Nas semanas que se seguiram, mergulhamos em uma batalha que nunca imaginamos ter que travar. Mobilizamos a comunidade local, organizamos protestos pacíficos, demos entrevistas para conscientizar o público sobre a importância da agricultura sustentável e os perigos da monocultura em larga escala. Nossa história tocou um nervo na sociedade. Logo, o Usna Salve o Amanhecer Dourado estava trending nas redes sociais. Ambientalistas, celebridades e até mesmo alguns políticos começaram a se manifestar em nosso apoio. Mas a Agrofuturo não recuou. Pelo contrário, intensificaram sua pressão. Começamos a enfrentar obstáculos burocráticos misteriosos, inspeções surpresa e até mesmo ameaças veladas. Uma noite após um dia particularmente difícil de batalhas legais e midiáticas, Luana e eu estávamos sentados em silêncio em nossa varanda. O peso da luta começava a cobrar seu preço. Estávamos exaustos física e emocionalmente. Rafa, Luana disse suavemente, sua voz quase um sussurro. E se não conseguirmos? E se perdermos tudo isso? Senti meu coração apertar. Era a primeira vez que via Luana demonstrar dúvida desde que toda essa provação começou. Puxei-a para perto, envolvendo-a em meus braços. Não vamos perder, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Lembra o que seu pai escreveu na carta? Às vezes, as maiores oportunidades vêm disfarçadas dos maiores desafios. Talvez seja isso que estamos enfrentando agora. Ela assentiu contra meu peito e ficamos ali em silêncio, observando as estrelas. No galinheiro próximo, ouvimos o suave cacarejar de Estrela, como se ela estivesse nos lembrando de onde tudo começou. Naquele momento fiz uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse, lutaríamos até o fim. O Amanhecer Dourado era mais do que apenas uma fazenda ou um negócio. Era um símbolo de esperança, de mudança, de um futuro melhor. E por isso, valia a pena lutar. À medida que a noite avançava, uma determinação renovada crescia dentro de mim. A batalha estava longe de terminar. Na verdade, senti que estávamos prestes a entrar em seu capítulo mais crucial. O verdadeiro teste de O Amanhecer Dourado estava apenas começando. E nós estávamos prontos para enfrentá-lo, não importa o que viesse pela frente. Os dias que se seguiram foram uma batalha constante. Cada manhã trazia novas notícias, novos desafios, novas ameaças. A Agrofuturo havia intensificado sua campanha, usando sua influência para pressionar políticos locais e manipular a opinião pública. Mas para cada golpe que recebíamos, nossa resistência crescia mais forte. Uma manhã, enquanto eu caminhava pela fazenda fazendo minha ronda habitual, notei algo incomum. Um grupo de pessoas estava reunido nos limites da propriedade, carregando cartazes e faixas. Meu coração disparou, temendo o pior. Seriam manifestantes contratados pela Agrofuturo? À medida que me aproximava, porém, as palavras nos cartazes ficaram visíveis. O Amanhecer Dourado é nosso futuro, não a Agrofuturo. Agricultura sustentável para todos. Era um grupo de apoiadores, pessoas da comunidade local e até mesmo de cidades vizinhas que haviam vindo mostrar sua solidariedade. Entre eles, reconheci rostos familiares. O dono da mercearia local, professores da escola do bairro, jovens agricultores que haviam se inspirado em nosso projeto. Suas presenças ali, dispostos a enfrentar o frio da manhã para nos apoiar, me emocionou profundamente. Uma senhora idosa se aproximou de mim, seus olhos brilhando com determinação. "Meu jovem", ela disse, segurando minhas mãos nas suas, "não deixe que eles destruam isso. O que vocês estão fazendo aqui é importante para todos nós." Engoli em seco, sentindo um nó na garganta. "Obrigado", consegui dizer. "Faremos o possível para proteger o Amanhecer Dourado." Naquele momento, Luana apareceu ao meu lado, seus olhos arregalados de surpresa ao ver a multidão. "Rafa, o que está acontecendo?" Antes que eu pudesse responder, um jovem se adiantou. Era Pedro,
um estudante de agronomia que havia feito estágio conosco alguns meses atrás. Luana, Rafael, viemos mostrar nosso apoio. Não estão sozinhos nessa luta. A emoção no rosto de Luana refletia a minha própria. Obrigada a todos vocês, ela disse, sua voz embargada. Isso significa mais do que podem imaginar. Aquela demonstração espontânea de apoio foi um ponto de virada. Percebemos que o amanhecer dourado não era mais apenas nosso. Havia se tornado um símbolo de esperança para toda a comunidade. Inspirados por esse apoio, decidimos intensificar nossa resistência. Com a ajuda de Gustavo e seus contatos, organizamos uma série de eventos para aumentar a conscientização sobre a importância da agricultura sustentável e os perigos do agronegócio predatório. Realizamos dias de portas abertas na fazenda, convidando escolas e grupos comunitários para visitas guiadas. Luana deu workshops sobre agricultura orgânica, enquanto eu falava sobre empreendedorismo social. Estrela, é claro, continuava sendo a estrela do show, encantando crianças e adultos com sua presença carismática. A mídia local, que inicialmente havia dado pouca atenção ao conflito, começou a tomar interesse. Jornalistas vieram à fazenda, ansiosos para contar nossa história. Cada reportagem, cada entrevista era uma oportunidade de espalhar nossa mensagem. Em meio a toda essa atividade, recebi uma ligação inesperada. Era Clara, a esposa de Gustavo. Rafael, ela disse, sua voz urgente. Acho que descobri algo importante sobre a Agrofuturo. Podemos nos encontrar? Intrigado e um pouco apreensivo, concordei. Algumas horas depois, Clara chegou à fazenda carregando uma pasta grossa de documentos. Tenho contatos no mundo corporativo, ela explicou, espalhando os papéis sobre nossa mesa de jantar. E comecei a fazer algumas perguntas sobre a Agrofuturo. O que descobri é preocupante. Nos próximos minutos, Clara nos apresentou um dossiê detalhado sobre as práticas da Agrofuturo. Havia evidências de violações ambientais, exploração de trabalhadores e até mesmo indícios de corrupção. Isso é dinamite, disse Gustavo, que havia se juntado a nós. Se isso vier a público, pode mudar todo o jogo. Olhei para Luana, vendo meus próprios sentimentos refletidos em seus olhos, uma mistura de esperança e apreensão. Tínhamos em mãos uma arma poderosa, mas usá-la significaria entrar em um território perigoso. Precisamos ser cuidadosos, advertiu Clara. A Agrofuturo tem conexões poderosas. Eles vão lutar com unhas e dentes para impedir que isso venha à tona. Passamos a noite inteira discutindo nossas opções, pesando os riscos e benefícios. No final, chegamos a uma decisão. Usaríamos as informações, mas de forma estratégica e gradual. Nas semanas seguintes, trabalhamos incansavelmente. Gustavo usou seus contatos no mundo dos negócios para pressionar investidores da Agrofuturo. Clara mobilizou sua rede de socialites e influenciadores para aumentar a visibilidade de nossa causa. Luana e eu continuamos a ser o rosto público da resistência, dando entrevistas e participando de debates. Lentamente, a maré começou a virar. Investidores começaram a questionar as práticas da Agrofuturo. Políticos, sentindo a mudança na opinião pública, começaram a recuar em seu apoio ao megaprojeto. Mas a Agrofuturo não cedeu facilmente. Conforme sentiam o controle escapar, suas táticas se tornaram mais agressivas. Começamos a enfrentar ameaças mais diretas. Uma noite, acordamos com o som de vidro quebrando. Alguém havia atirado pedras em nossas janelas. A tensão atingiu seu ápice numa tarde chuvosa de domingo. Eu estava no celeiro, verificando nossas provisões, quando ouvi gritos vindos do lado de fora. Corri para ver o que estava acontecendo e me deparei com uma cena de caos. Um grupo de homens, ostentando o logotipo da Agrofuturo em seus uniformes, havia invadido a fazenda. Estavam destruindo nossas plantações, derrubando cercas, espalhando o pânico entre nossos funcionários e voluntários. Sem pensar duas vezes, corri para o meio da confusão, gritando para que parassem. Vi Luana fazendo o mesmo do outro lado do campo. Por um momento terrível, pensei que seríamos atropelados pela violência, mas então algo incrível aconteceu. Nossos vizinhos, ao ouvirem a comoção, começaram a chegar. Dezenas, depois centenas de pessoas se juntaram a nós, formando uma barreira humana ao redor da fazenda.
Os invasores, superados em número e claramente não esperando tal resistência, começaram a recuar. Foi nesse momento que as sirenes da polícia se fizeram ouvir, aproximando-se rapidamente. As horas seguintes passaram em um borrão de depoimentos, avaliações de danos e uma enxurrada de apoio da comunidade. Quando a poeira baixou, ficou claro que este ataque havia sido um erro estratégico colossal da Agrofuturo. A imagem do ataque, capturada pelos celulares de dezenas de testemunhas, se espalhou como fogo nas redes sociais. A indignação pública foi imediata e avassaladora. Na manhã seguinte, acordamos com a notícia de que o CEO da Agrofuturo havia renunciado. Investigações oficiais foram abertas sobre as práticas da empresa. O megaprojeto foi suspenso indefinidamente. Enquanto Luana e eu observávamos o nascer do sol daquela manhã, de pé entre as plantações danificadas, mas não destruídas, sentimos uma mistura de alívio, gratidão e determinação renovada. Conseguimos, Rafa, Luana disse suavemente, entrelaçando seus dedos nos meus. Sim, respondi, puxando-a para perto, mas o trabalho está apenas começando. Olhamos para o horizonte, onde os primeiros raios de sol pintavam o céu de dourado. Era um novo dia. Não apenas para o amanhecer dourado, mas para toda a comunidade que havia se unido para protegê-lo. A batalha contra a Agrofuturo havia terminado, mas nossa jornada para criar um futuro mais sustentável e justo estava longe de acabar. Com a força de nossa comunidade ao nosso lado e a lição de resiliência que havíamos aprendido, estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. O verdadeiro amanhecer dourado estava apenas começando. Os meses que se seguiram à nossa vitória contra a Agrofuturo foram um turbilhão de atividades. O amanhecer dourado havia se tornado um símbolo de resistência e esperança, atraindo atenção e apoio de todos os cantos do país. Mas com essa nova fama vieram novas responsabilidades e desafios. Uma manhã ensolarada, enquanto caminhava pelos campos recuperados da fazenda, refletia sobre o quanto nossas vidas haviam mudado. O ataque da Agrofuturo havia deixado cicatrizes visíveis na terra, mas também havia fortalecido nossa determinação e união. As plantações danificadas estavam sendo replantadas com o dobro de cuidado e carinho, cada muda uma promessa de um futuro mais verde e justo. Luana me encontrou no meio do campo de tomates, seu rosto iluminado pelo sol da manhã e um sorriso radiante nos lábios. Rafa, você não vai acreditar no que acabou de acontecer, ela disse, mal contendo sua excitação. Recebi um telefonema do Ministério da Agricultura. Eles querem usar o Amanhecer Dourado como um modelo para um novo programa nacional de incentivo à agricultura sustentável. Fiquei boquiaberto. Era uma oportunidade incrível, uma chance de ampliar nosso impacto para além dos limites de nossa pequena fazenda. Isso é uau! Balbuciei, ainda processando a notícia. É incrível, Lu. Mas você acha que estamos prontos para algo tão grande? Ela pegou minhas mãos nas suas, seus olhos brilhando com determinação. Rafa, pense em tudo que já superamos. Começamos com uma galinha e um sonho, e olhe onde estamos agora. Claro que estamos prontos. Sua confiança era contagiante. Assenti, sentindo uma onda de entusiasmo me invadir. Você está certa. Vamos fazer isso. As semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões, planejamentos e preparativos. Trabalhamos em estreita colaboração com o Ministério da Agricultura para desenvolver um programa que pudesse ser replicado em outras regiões do país. Nossa experiência em superar desafios e construir uma comunidade em torno da agricultura sustentável se provou invaluável. Gustavo, com sua experiência em gestão e negócios, foi fundamental nesse processo. Ele nos ajudou a estruturar o programa de uma forma que fosse não apenas ambientalmente sustentável, mas também economicamente viável. O segredo é mostrar que sustentabilidade e lucro não são mutuamente exclusivos. Ele explicou durante uma de nossas longas sessões de planejamento. Precisamos provar que é possível ser ético e bem-sucedido ao mesmo tempo. Clara, por sua vez, usou seus contatos para atrair investidores éticos e parceiros estratégicos. Sua paixão pelo projeto era evidente e frequentemente a pegava olhando para os campos com um brilho nos olhos que me lembrava o meu próprio no início dessa jornada.
em meio a toda essa atividade, não esquecemos nossas raízes. Continuamos a realizar dias de portas abertas, recebendo escolas e grupos comunitários. Estrela, agora uma celebridade local, continuava a encantar os visitantes com sua presença carismática. Foi durante um desses eventos que tive um encontro que mudaria mais uma vez o rumo de nossas vidas. Uma jovem estudante de agronomia, Mariana, me abordou com uma pergunta que me pegou de surpresa. Senhor Zarate, ela disse, sua voz tímida, mas determinada, eu queria saber se o Amanhecer Dourado oferece programas de estágio ou treinamento. Eu quero aprender a fazer o que vocês fazem aqui. Olhei para ela, vendo nos seus olhos o mesmo brilho de determinação que eu tinha quando comecei essa jornada. Foi como olhar para um espelho do passado. Sabe, Mariana, respondi, uma ideia começando a se formar em minha mente. Nós não temos um programa oficial de treinamento ainda, mas acho que está na hora de criarmos um. Nos dias que se seguiram, Luana e eu trabalhamos incansavelmente para desenvolver um programa de treinamento em agricultura sustentável. Queríamos criar algo que não apenas ensinasse técnicas de cultivo orgânico, mas também inspirasse uma nova geração de agricultores a pensar de forma inovadora e ética. O programa, que chamamos de Sementes do Amanhã, foi um sucesso instantâneo. Jovens de todo o país se inscreveram, ansiosos para aprender e fazer a diferença. Ver o entusiasmo deles, sua disposição para trabalhar duro e sonhar grande, me encheu de uma esperança renovada para o futuro. Uma tarde, enquanto observava um grupo de estagiários trabalhando no campo, Luana se juntou a mim, entrelaçando seus dedos nos meus. Olhe para eles, Rafa, ela disse suavemente. É como ver dezenas de pequenos nós começando suas próprias jornadas. Assenti, sentindo uma onda de emoção me invadir. É incrível, não é? Pensar em como tudo começou, com uma galinha e uma carta. Luana riu, recostando-se em mim. E olhe para onde chegamos. Sabe, às vezes me pergunto se seu pai tinha ideia do que estava colocando em movimento quando deixou Estrela para você. A menção de meu pai me fez sorrir. Acho que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sempre dizia que às vezes precisamos de um empurrão para descobrir do que realmente somos capazes. Naquele momento, como que por deixa, Estrela apareceu, ciscando tranquilamente perto de nós. Ela havia se tornado uma espécie de mascote para o Amanhecer Dourado, um lembrete constante de nossas origens humildes e do poder de acreditar em algo maior que nós mesmos. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de ouro e rosa, senti uma profunda sensação de gratidão e realização. O Amanhecer Dourado havia se tornado mais do que apenas uma fazenda ou um negócio. Era um movimento, uma comunidade, uma força para a mudança positiva no mundo. Olhei para Luana, para os campos cheios de vida ao nosso redor, para os jovens estagiários trabalhando com entusiasmo e para a Estrela, ciscando pacificamente. Naquele momento, entendi que nossa jornada estava longe de terminar. Na verdade, em muitos aspectos, estava apenas começando. O verdadeiro legado de O Amanhecer Dourado não eram as colheitas que produzíamos ou os prêmios que ganhávamos. Eram as sementes de mudança que estávamos plantando nos corações e mentes das pessoas. Sementes que continuariam a crescer e florescer muito depois de nós. E enquanto o sol se punha no horizonte, marcando o fim de mais um dia, eu sabia que um novo amanhecer nos aguardava. Um amanhecer cheio de possibilidades, desafios e oportunidades para fazer a diferença. O Amanhecer Dourado continuaria a brilhar, iluminando o caminho para um futuro mais sustentável, justo e esperançoso. E nós estaríamos lá, prontos para enfrentar cada novo dia com coragem, compaixão e uma fé inabalável no poder de um sonho. 5 anos se passaram desde aquela tarde em que Luana e eu observamos o pôr do sol, refletindo sobre o quanto o Amanhecer Dourado havia crescido. Hoje, enquanto me preparo para um dos momentos mais importantes de minha vida, não posso deixar de pensar em como chegamos até aqui. O Amanhecer Dourado não é mais apenas uma fazenda, tornou-se um símbolo de mudança, um farol de esperança para comunidades em todo o país. Nosso programa Sementes do Amanhã já formou centenas de jovens agricultores,
que agora estão espalhando os princípios da agricultura sustentável em suas próprias comunidades. Ajusto minha gravata diante do espelho, tentando acalmar meus nervos. Hoje é o dia da cerimônia de inauguração do Instituto Amanhecer Dourado, um centro de pesquisa e educação em práticas agrícolas sustentáveis. É o culminar de anos de trabalho árduo, não apenas meu e de Luana, mas de toda uma comunidade que acreditou em nosso sonho. Está pronto? A voz de Luana me tira de meus pensamentos. Ela está radiante em um vestido dourado, seu sorriso tão brilhante quanto o dia em que começamos essa jornada juntos. Quase, respondo dando uma última olhada no espelho. Ainda não consigo acreditar que chegamos até aqui. Luana se aproxima, ajustando minha gravata com um toque gentil. Acredite, meu amor, você merece cada momento disso. Saímos de casa e somos recebidos por uma visão que ainda me tira o fôlego, mesmo após todos esses anos. O amanhecer dourado se estende diante de nós, um mar de verde pontilhado com o dourado das plantações maduras. Ao longe, o novo edifício do Instituto se ergue, sua arquitetura moderna em harmonia com a paisagem natural. Enquanto caminhamos em direção ao local da cerimônia, somos saudados por rostos familiares e novos. Vejo Gustavo e Clara, que se tornaram pilares fundamentais de nosso projeto. Minha mãe está lá, seus olhos brilhando de orgulho. E, para minha surpresa, vejo Mariana, agora uma agrônoma formada e líder em sua própria comunidade. A cerimônia começa e sou chamado ao palco para fazer meu discurso. Olho para a multidão reunida, agricultores, estudantes, políticos, jornalistas, e sinto o peso da responsabilidade e a emoção do momento. Há alguns anos, começo, minha voz tremendo ligeiramente. Eu herdei uma galinha. Naquele momento, pensei que era uma piada cruel do destino. Mal sabia eu que aquela galinha, estrela, seria o catalisador de uma jornada incrível. Faço uma pausa, meus olhos encontrando os de Luana na primeira fila. Ela sorri, me encorajando a continuar. O amanhecer dourado começou como um sonho, nascido da crença de que poderíamos fazer as coisas de maneira diferente, que poderíamos criar um sistema agrícola que não apenas alimentasse as pessoas, mas também nutrisse a terra e fortalecesse nossas comunidades. Olho para Gustavo, lembrando-me de nossas diferenças iniciais e de como aprendemos a trabalhar juntos. Ao longo do caminho, enfrentamos desafios que pareciam insuperáveis, mas cada obstáculo nos tornou mais fortes, mais unidos. Meus olhos se voltam para minha mãe e sinto um nó na garganta. Aprendi que o verdadeiro legado não é o que herdamos, mas o que escolhemos criar com o que nos é dado. Meu pai, faço uma pausa, me recompondo. Meu pai me deixou muito mais do que uma galinha. Ele me deixou uma lição sobre visão, perseverança e o poder de acreditar em algo maior que nós mesmos. Olho para os jovens na plateia, muitos deles participantes do programa Sementes do Amanhã. Este instituto não é apenas um edifício ou um centro de pesquisa. É uma promessa para o futuro. Uma promessa de que continuaremos a buscar maneiras melhores de cuidar de nossa terra, de alimentar nossas comunidades, de construir um mundo mais justo e sustentável. Respiro fundo, sentindo o peso de cada palavra. O amanhecer dourado não é mais apenas nosso. É de todos vocês, de cada pessoa que acreditou em nós, que trabalhou ao nosso lado, que compartilhou nosso sonho. Este instituto é um testemunho do que podemos alcançar quando nos unimos por uma causa maior. Encerro meu discurso com uma frase que se tornou uma espécie de mantra para nós. Cada novo dia é uma oportunidade para um novo amanhecer dourado. Cabe a nós fazer esse sol brilhar. Os aplausos ecoam pelo local e sinto uma onda de emoção me invadir. Luana se junta a mim no palco, seguida por Gustavo, Clara e outros membros fundamentais de nossa equipe. Juntos, cortamos a fita, marcando oficialmente a abertura do Instituto Amanhecer Dourado. As horas seguintes passam em um turbilhão de cumprimentos, entrevistas e tours pelo novo edifício. Quando finalmente tenho um momento para respirar, me encontro sozinho no terraço do Instituto, olhando para a fazenda que se estende abaixo. O sol está se pondo, pintando o céu com tons de ouro e rosa, lembrando-me daquele mural que pintei tantos anos atrás. Ouço passos atrás de mim e me viro para ver Luana se aproximando.
1 centavo por seus pensamentos, ela diz suavemente, entrelaçando seus dedos nos meus. Sorrio, puxando-a para perto. Estava pensando em como tudo começou. Na galinha, na carta do meu pai, em nós dois sonhando com o impossível. Luana apoia a cabeça em meu ombro. E olhe para onde chegamos. Quem diria que uma simples galinha poderia mudar tantas vidas? Nesse momento, como se tivesse ouvido seu nome, ouvimos um cacarejo familiar. Olhamos para baixo e vemos Estrela, ou melhor, uma de suas descendentes, ciscando tranquilamente no jardim do instituto. Não posso evitar uma risada. Acho que algumas coisas nunca mudam, e outras mudam para melhor. Luana completa, seu olhar se voltando para o horizonte. Ficamos ali, abraçados, observando o sol se pôr sobre o amanhecer dourado. A fazenda, o instituto, tudo o que construímos é um testamento do poder de um sonho, da força de uma comunidade unida e da capacidade de transformar até mesmo o presente mais improvável em algo extraordinário. Enquanto as primeiras estrelas começam a pontilhar o céu, sinto uma profunda sensação de gratidão e esperança. O amanhecer dourado não é mais apenas um nome ou um lugar. É um movimento, uma filosofia, um compromisso com um futuro melhor. E à medida que a noite cai, sei que amanhã trará um novo amanhecer. Um amanhecer cheio de possibilidades, desafios e oportunidades. Um amanhecer dourado, brilhando com a promessa de um futuro mais brilhante para todos nós. Olho para Luana, minha parceira em todos os sentidos, e sorrio. Pronta para o próximo capítulo, ela retribui o sorriso, seus olhos brilhando com a mesma determinação e amor que me cativaram desde o início. Sempre, meu amor, sempre. E assim, de mãos dadas, nos viramos para encarar o futuro. O legado de O Amanhecer Dourado continuará a crescer e florescer, iluminando o caminho para um mundo mais sustentável, justo e esperançoso. Um mundo onde cada novo dia traz a promessa de um amanhecer dourado.